Hoje eu fui no banco resolver umas coisas e aí eu percebi que eu mudei uma coisinha aqui na minha rotina e nas minhas coisas que me fizeram de fato ser um pouco mais produtiva, porque o meu objetivo sempre foi conseguir performar bem dentro daquilo que eu faço. Porque para mim é importante isso. Então, se para você é importante também, fica aqui porque eu acho que isso vai te ajudar muito. Na verdade, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Mas antes de eu te dizer qual foi essa coisinha aí que eu usei, te inscreve logo no canal, ativa o sininho, porque vem muito conteúdo por aí que eu acho que vai te ajudar a conseguir performar bem nas áreas da sua vida, ser mais produtiva e principalmente com leveza, porque performance não tem nada a ver com sobrecarga, cansaço e fazer tudo ao mesmo tempo, e esse é o meu objetivo aqui, tá? Te ajudar a ser mais performática na sua vida. Então, fui lá no banco hoje e aí eu sempre ando com essas 2 ferramentas aqui, celular e o Kindle. 3 ferramentas e a minha garrafa com água. Porque eu tenho o objetivo de ser uma grande gostosa e grandes gostosas precisam ser hidratadas, não é mesmo? E aí quando eu cheguei lá no banco, eu tive que esperar a minha vez e aí eu sentei e peguei o celular. E aí, naturalmente, a minha consciência veio e falou bem assim: opa, que tal a gente adiantar uma leitura lá que a gente começou a fazer? Porque à noite eu posso já estar mais livre para assistir uma série, fazer qualquer outra coisa, porque eu tenho um período de leitura noturna ali também para desacelerar minha mente, enfim. Depois eu posso fazer um vídeo aqui para você só sobre essas rotinas, caso você se interesse, comenta aqui também. E aí eu percebi que existe um vício que atrapalha a nossa performance e, consequentemente, atrapalha a nossa produtividade e faz com que você atrase muitas coisas. Às vezes completamente de forma inconsciente ou às vezes de forma consciente. E aí existe um nomezinho também, além desse vício de estar toda hora conectado e nas redes sociais, o tempo que você tem, você está no celular. Você vai no banheiro, está no celular. Você vai no banco, está esperando, está no celular. Você está esperando qualquer coisa, está no celular ali deslizando de forma completamente aleatória nas redes sociais. E você já parou para calcular quanto tempo que você joga no lixo quando você tem esses comportamentos? Quanto tempo que você deixa de produzir alguma coisa, ou de adiantar alguma coisa, porque você fica no celular e não para se distrair ou descansar, mas simplesmente para jogar tempo fora? Porque já foi comprovado cientificamente, inclusive, que se você fica no celular achando que é um descanso, isso aí é completamente uma coisa nada a ver, porque o seu cérebro ele tá cansando todas as vezes que você acessa esse excesso de informações que as redes sociais trazem pra gente. Então não é sinônimo de descanso, isso é sinônimo de estresse mental, você tá estressando mais a sua cabeça e você não tá alcançando seu objetivo ali, que é de fato descansar. Para descansar a nossa mente, a gente pode fazer outras coisas, tá? Posso fazer um vídeo também aqui sobre higiene mental pra gente começar a incutir novos hábitos saudáveis nessa rotina. Então, esses excessos, eles fazem com que você não pense de forma estratégica e, consequentemente, não seja produtiva. Tem coisas que a gente só consegue resolver em casa, no escritório, no notebook, principalmente empreendedoras, enfim, mas tem uma série de coisas que a gente consegue resolver no celular. O meu celular, por exemplo, tem Google Agenda, tem Notion, tem as ferramentas que eu uso de para organizar a minha vida e a minha empresa. Então eu tô lá no banco, hoje eu tinha que fazer aqui uma série de questões que eu poderia ter adiantado lá se eu não tivesse perdendo tempo no celular. E aí, consequentemente, se não, eu trabalho de boa, não tenho tantas atribuições, quando eu saio livre. Ok, mas e que tal adiantar uma leitura? Porque muitas pessoas falam para mim que tem dificuldade de adquirir esse hábito da leitura, mas quando a gente vai ver, elas dizem que não tem tempo. Mas quando a gente vai ver, elas têm tempo, elas só não investem esse tempo de uma forma correta. Então, esse vício tem atrapalhado muito a nossa produtividade, que inclusive hoje existe uma palavra chamada FOMO, que é o medo que as pessoas têm de não fazerem parte de algo, ou não saberem de alguma notícia, ou não saber o que as pessoas estão fazendo. E isso, inclusive, hoje está sendo aí pesquisado e falado como uma síndrome que causa muita ansiedade e estresse. Você imagina, você fica estressada, frustrada e ansiosa por não estar conectado, por aquela sensação de estou perdendo alguma coisa. Então, o vício vem quando você está aqui trabalhando no seu trabalho, no seu negócio, e aí eu vou olhar o celular por quê? Porque teve uma notificação? Não, porque simplesmente eu estou com o hábito de mexer no celular.
E aí ele já foi, se eu vejo algum vídeo interessante, isso aí já vai 5, 10, 15 minutos embora do meu tempo. Se a gente for contabilizar isso no final do dia, eu não teria ali 30 minutos de leitura? 15 minutos para adiantar alguma coisa? E essa semana aconteceu algo parecido. Eu tive um gap na minha agenda de 1 hora e eu tinha uma atividade de quinta que era gravar aula para a comunidade na quinta-feira à tarde. E aí, como eu tive esse gap de 1 hora na minha agenda no final da tarde, eu puxei a aula de quinta e joguei para quarta, já gravei, já fiquei de boa com isso e quinta-feira eu já fui produzindo outras coisas. Porque a minha cabeça hoje já funciona em como que eu posso adiantar as coisas para economizar o meu tempo para que eu consiga investi-lo em coisas que eu acho mais produtivas, como leitura, como ficar com meu namorado, assistir uma série, visitar minha família, enfim. Então, para que eu fique em paz e não fique com aquela sensação de culpa de, nossa, eu deveria ter feito, eu poderia ter feito tal coisa, eu simplesmente comecei a pensar de forma estratégica. O medo desse FOMO, de uma certa forma, ele faz com que o seu tempo vá pro lixo sem você de fato conseguir ser produtiva. E aí, quando eu não consigo ser produtiva, eu me sinto culpada, eu me sinto frustrada e aí volta o ciclo novamente. Eu sou muito mais propensa a procrastinar quando eu entro nesse ciclo. Então começa a vigiar agora, começa a observar mais os seus comportamentos, principalmente quando isso aqui está muito presente. A gente está com uma puta dificuldade de lidar com o tédio. Quando eu me sinto entediada, eu preciso toda hora estar consumindo alguma coisa. Eu não consigo simplesmente parar e ouvir os meus pensamentos. E aí hoje as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais buscando no externo aquilo que elas só vão encontrar no interno. Então toda a sua produtividade, todo o foco que às vezes você está buscando e se sente culpada por não tê-lo, por não conseguir focar, ele está em pequenas mudanças de hábitos que vão te ajudar a de fato ser mais produtiva. Então eu posso querer ser produtiva e achar que só vou ser produtiva quando eu tiver grandes blocos de tempo, grandes coisas. O que eu posso fazer em 15 minutos aqui que ao invés de estar perdendo meu tempo nas redes sociais, eu posso adiantar? O que eu posso fazer com esses 10 minutos, com essa 1 hora, entre um paciente e outro, entre um cliente e outro? O que eu posso, onde que eu posso investir isso aqui ao invés de desperdiçar? Porque eu tenho certeza que a culpa que às vezes a gente sente, porque isso aconteceu aqui do lado daqui, né, comigo, a culpa que a gente sente, ela vai embora. Porque eu tô com a agenda, tô com as atividades que eu estabeleci para mim no dia, ó, check, já tá tudo ok. Então eu vou, eu saio, eu me divirto, eu consigo descansar verdadeiramente, porque a minha mente está tranquila dentro daquilo que eu desempenhei, desenvolvi e performei como eu gostaria que tivesse acontecido. E não aquela ideia de que, nossa, tem uma cacetada de atividades atrasadas, tem coisas para fazer que eu não estou dando conta, e isso vai cada vez mais perturbando a sua cabeça e desenvolvendo aí cada vez mais ansiedade, e aí a gente fica nesse ciclo constante de adoecimento emocional, que nem um momento compensa. Então a produtividade, o foco e a performance, ele vai muito além de externo, de atividades, de ferramentas, de planners, de qualquer outra coisa que você pode imaginar. Mas ela começa com pequenas mudanças de comportamento que partem da forma como você enxerga. Se enxerga e enxerga a sua rotina. Porque quando a gente fala de alta performance, parece que a gente tem que performar bem em tudo, e a real não é essa. A gente precisa performar no que é essencial e eu vou deixar outro vídeo aqui para você assistir falando sobre isso, tá? Vai ter outro vídeo aqui no canal, na verdade, falando sobre isso. Então é muito importante que você aproveite os gaps, porque este vício de constantemente estar sentindo que está perdendo alguma coisa está minando a sua produtividade e fazendo com que você se sinta mal. Que uma coisa é eu não deixar de fazer, eu deixar de fazer uma tarefa. Outra coisa é eu me sentir mal, me sentir insuficiente, me sentir angustiada, ansiosa porque eu deixei de fazer essa tarefa. E aí quando a autocobrança ela vem de uma forma extremamente acusadora. Então, como se você não tivesse feito porque você não quis. Não necessariamente não quis, mas será que eu agi de forma estratégica com o tempo que eu tive nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse trimestre, nesse ano? Por isso que é importante você começar a pensar dessa forma estratégica. Então, ande com ferramentas que possam te ajudar ao invés de te atrapalhar. Ande com coisas, se muna dessa estratégia mental de quanto tempo que eu vou passar aqui nessa rede jogando meu tempo, o que eu posso adiantar aqui agora, para que isso reflita no meu dia mais tarde, para que eu termine de trabalhar mais cedo,
para que eu tenha mais tempo com meu filho, para que eu consiga sair, divertir com as minhas amigas, para que eu consiga ter um momento ali de paz tranquilo com meu marido, meu esposo, minha esposa, enfim, certo? Só que pensar estrategicamente é o que vai te ajudar a romper esse ciclo e ser muito mais produtiva. Lembrando que ser produtiva não é ser sobrecarregada. Ser produtiva é fazer o que é essencial. E se você tem dificuldade de ser constante, por exemplo, vou deixar outro vídeo aqui sobre constância linkado para você assistir que vai te ajudar também. Um beijo e até o próximo.